Mas atenção, cuidado, porque o diabo também diz certas verdades. O que tu tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para arruinar-nos? Em Marcos capítulo 1, o diabo diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Digam, é uma verdade ou não? Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a posse antecipada do que se espera, é certeza do que não se vê. Certeza do que não se vê. A certeza é a condição da inteligência que leva a vontade a dizer: eu adiro aquilo que a minha inteligência apreende, e reputo seguro, e reputo firme, e reputo veraz. Minha afirmação não oscila entre o pode ser e o pode não ser, o acho que, mas é e pronto. E isso é certeza. A fé não admite imprecisão, nem da inteligência, nem da vontade. A fé tem dois elementos, o intelectivo e o volitivo. Pela inteligência eu apreendo, auxiliado pela graça, a minha razão vai até um certo ponto e diz: aqui eu não posso ir mais. A fé a ajuda, sem contradizê-la, porque é um dom sobrenatural. E sendo um dom sobrenatural, a razão não pode errar. É, portanto, certeza infalível, não é certeza moral, que se baseia na atitude das pessoas e pode se equivocar. É certeza de fé, portanto, infalível, segura, irremovível, perpétua. Jamais acabará, a não ser quando a fé desaparecer, porque por ela enxergamos confusamente. Um dia ela vai desaparecer, quando contemplaremos o Senhor face a face, diz São Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 13, agora eu vejo ocultamente, mas um dia eu verei face a face. A fé vai desaparecer para dar lugar à visão. Mas a fé diabólica, Tiago 2,19, não vai desaparecer, porque é a fé de Satanás, que na verdade treme, e aquilo que treme, tende a jamais desaparecer. Mas a nossa fé é baseada naquele que nos amou tanto, a ponto de ter derramado o seu sangue na cruz por nós. Amados, aqui está a certeza que é fruto da apreensão do intelecto à verdade. Minha inteligência animada pela fé, diante do dado revelado, diz: é plausível, apreendo, aceito, acolho, reputo verdadeiro, porque a graça de Deus potencializou minha inteligência, levando-a a adentrar no mistério divino, e com a vontade eu aceito a fé fiducial, da confiança, da entrega, do abandono, jogar-me nos braços daquele que veio até mim, minha vida presente na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim, diz o apóstolo Paulo. Mas, João 8,44, palavras de Jesus: o demônio era homicida desde o princípio, não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pronto. Mas atenção, cuidado, porque o diabo também diz certas verdades. O que tu tens a ver conosco, filho de Deus? Vieste aqui para arruinar-nos? Em Marcos capítulo 1, o diabo diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Digam, é uma verdade ou não? É ou não é? É uma verdade, mas atenção agora, outra distinção: não é toda a verdade. Importa a vós que eu vá. Se eu for, enviarei o Espírito Santo, e quando ele for enviado,
vos levará à verdade plena. Plena. Por isso, partes da verdade, pedacinhos da verdade, talvez não digam muita coisa, porque o diabo pode se utilizar disso para incutir nesses pedaços de verdade grandes mentiras, sutis embustes. Assim, o demônio tem 3 momentos para enfrentar, para combater a verdade. Vamos a eles, e eu pediria muita atenção, muito cuidado com, por favor, atenção, aquilo que o Senhor vai dizer agora. As 3 etapas do diabo na luta contra a verdade: questioná-la, combatê-la, substituí-la. Vamos à Bíblia, tudo na Bíblia, tudo na Escritura. Questioná-la, é verdade? Uma das correntes filosóficas mais funestas que foram introduzidas na história da humanidade, antes de Cristo pouco, filosofia grega, por exemplo, sobretudo aquela corrente hedonista, que defendia a busca do prazer como única forma de buscar a felicidade. Mas vamos depois de Cristo, o relativismo. O relativismo, ele sustenta o seguinte: a verdade é mutável. Não depende do momento histórico em que ela está sendo analisada. Para o relativista, não há verdades imutáveis. Não existem princípios intangíveis. Qualquer afirmação que alguém faça é um ponto de vista válido, levando em consideração o momento histórico da pessoa, o momento social, cultural, que pode mudar quando mudam as pessoas, quando mudam os contextos, quando mudam os anos, quando muda a região, quando muda a cidade. Ou seja, tudo é relativo. Logo, é relativo o conceito de vida, é relativo o conceito de sexualidade, é relativo o conceito de família, é relativo o significado de amor. Tudo é relativo. E depende de quem então, qual o limite que você deve colocar entre o permitido e o proibido, o certo e o errado, a luz e as trevas. Em Deuteronômio capítulo 29, o Senhor diz por meio de Moisés: escolhe a vida, eu coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham a vida. Deus é tão bom que coloca as 2 possibilidades: não comam e se comerem. Opinem, optem, decidam, mas saibam, se vocês optarem por esta alternativa, vai ter consequências. O respeito de Deus pela possibilidade de o homem decidir por si, e isso não é liberdade. Você não é livre para optar pelo mal. O Senhor diz que aquele que peca se torna escravo da sua própria escolha. Não existe liberdade para pecar, existe livre-arbítrio, que é a prerrogativa de escolher entre 2 ou mais alternativas. Quando uma delas é má e você opta por ela, você acabou de perder a liberdade, porque o pecado escraviza. Há um tempo em que, quando você opta pelo bem, pela luz, pela graça, por Deus, pela verdade que é Cristo, você se torna verdadeiramente livre. Vejam a frase de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em Gálatas capítulo 5, versículo 1, Jesus diz por meio do apóstolo Paulo: é para a liberdade que Cristo vos libertou. Vejam que interessante, você só é livre quando você usa o livre-arbítrio pela alternativa que agrada a Deus.
Deus, quando propõe para a nossa felicidade, não porque Ele tem inveja de nós, não porque Ele seja cioso de que nós, optando pelo outro caminho, tiraríamos dele uma prerrogativa. Isso é ridículo, isso é patético. Pois bem, aqui estamos diante dessa realidade hoje difundida também dentro da igreja, o relativismo. O que é pecado? Existe inferno, existe céu, e outra coisa que tem agradado muito ao demônio: você precisa acreditar e difundir e pregar e sustentar coisas boas de Deus. Mas que maravilha dizer que Deus é misericórdia, que Deus é bondade, que Deus perdoa sempre. E é tudo verdade, meia verdade. Por favor, a misericórdia de Deus, 1 aos Coríntios, capítulo 13, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Essa é a caridade, esse é o amor que não se alegra com a injustiça, e o pecado é uma injustiça. A misericórdia que se rejubila com a verdade, e a verdade é que o pecado ofende a Deus, e não perdeu sua noção, não perdeu sua força, não perdeu sua validade, porque pecado é desobediência a Deus, e isto é bíblico, e a Bíblia é palavra de Deus e está acima de nós.